Mensagem de 29 de setembro de 2015. O nosso Deus está conosco, moradores do coração, e estamos entrando em um tempo de preparação. Isso é o que a mensagem fala esta noite. Antes de eu chegar na mensagem, eu só quero pedir orações especiais para Cherry Booker. Ela perdeu uma neta com pouco mais de 1 ano de idade. Estamos pedindo orações para ela e sua filha que perdeu o bebê. Mantenha elas em suas orações. Foi uma perda terrível. O bebê morreu de repente com uma infecção no coração e cérebro. Então, vamos orar por elas. Eu também queria perguntar se há alguém lá fora que seja realmente bom em transcrever. Estamos colocando em um conjunto de livros e nós precisamos de ajuda com a transcrição das mensagens anteriores. Então, se você se identificou e receberia esta tarefa como um presente e você tem tempo, por favor, nos avise. Obrigada. Vamos à mensagem. O Senhor começou. O problema está vindo para a América. Você sabe que isso tem demorado um tempo para chegar, mas não foi cancelado, só atrasou. No ponto em que o Senhor disse isso, eu tive uma visão de um trem de carga se movendo muito lentamente, mas de forma constante. E ele continuou. Ele está vindo e ainda está no limite. Não é o bastante para começar ainda. Eu quero tudo de você para estar preparada e ser firme em mim. Você entende? Demônios muito inteligentes foram atribuídos a este canal para trazer tudo abaixo. Mas vou continuar a reivindicar você, Claire. Você não precisa se preocupar com a minha defesa. Eu posso cuidar de nós dois. Mas eu tenho treinado todos vocês nos enganos que eles passam, e eles não irão machucá-los. Minhas noivas, lembre-se das mensagens sobre discernimento e ensinamentos de novo. E Claire disse, sim, há uma lista de reprodução com 36 deles, e há provavelmente alguns que eu não coloquei na lista recentemente. E Jesus continuou, certo, e todos eles trazem um aspecto diferente da guerra espiritual. A contenda, a divisão e a calúnia são as principais atribuições. Então, esteja particularmente vigilante sobre todos os seus motivos, sabendo que se vocês semeiam discórdia em suas casas, vocês vão colher contenda e discórdia, e isso vai enfraquecê-los. Em um estado enfraquecido, o seu discernimento e fé começam a falhar em você. Muito melhor para deixar os outros de lado, minhas noivas, do que entrar em dissensão e ser enfraquecido em sua fé. O orgulho será uma postura defensiva que o inimigo vai tentar engendrar. Mais uma vez, deixe os outros de lado e siga em frente, especialmente em casa e no trabalho, onde você tem que lidar com eles todos os dias. Seja uma pessoa de paz. Deixe-me lhe contar um segredo. Se eles não podem obter um lugar em você, eles vão encontrar alguém para pegar em você. Por isso, paz é também uma pequena ilha muito tranquila para eu debruçar sobre. Mas antes que eles estejam convencidos de que você é uma pessoa de paz, eles vão testá-lo ao máximo. Seu valor, minha noiva, não é no que as pessoas dizem sobre você, mas no meu corpo e sangue derramado no Calvário, para que eu pudesse ter você comigo no paraíso para sempre. Reconheça que esses ataques são do inimigo e deixe-os saltar para fora de você. Se você precisar retirar-se para a sala de descanso, busca-me, que eu poderei fortalecer-vos com minha graça. Sobre compromisso, esse é outro demônio muito poderoso ligado à ambição egoísta. A ambição é uma força motriz
que procura desgastá-lo para que o seu discernimento e fé vacile. Estes são assuntos do coração e da alma que você deve proteger sob a couraça da justiça. Como geralmente é feito, cada demônio da avareza e ambição são liberados todo ano no mundo cristão como promotores de negócios, a fim de que você possa ser totalmente importunado durante os meses de inverno. Os demônios estão em cima usando falsa culpa e sentimentalismo para motivá-lo. Resista a isso com toda a sua força. Não me agrada todo esse materialismo durante essa época. É repugnante para mim. Quer se trate de pressão de presentes ou a sua própria avareza interior, não se dê a isso. Faça dessas próximas temporadas um tempo de santidade e de maior profundidade em mim. E então o Senhor me disse alguma coisa, e eu não queria repetir, e eu sorri. Eu disse: ó Senhor, eu estou ficando cansada de lutar, então eu não quero dizer o que você acabou de me dizer. E ele disse: diga-o de qualquer maneira, Claire. Isso precisa ser dito para os inocentes, em sua defesa. Sim, Senhor, e para todos vocês que vão ser a exceção a esse parágrafo seguinte, bem, você pode simplesmente adicioná-lo à sua opinião sobre o ano Shemitah e como ele advertiu sobre isso. Eu não tenho nenhuma defesa para Deus. Isto é o que eu creio que ele está dizendo. Então, eu só vou repetir. Jesus continuou: não há nada de errado com celebrar e comemorar meu nascimento. Eu gostaria de pedir àqueles de vocês que se sentem de maneira diferente sobre isso, para não forçar a sua autoatitude justa para com os outros. Existem muitas maneiras pelas quais eu me comunico aos pequeninos durante essa época, mas deve ser comemorado em espírito e verdade e de coração, nunca no materialismo. Sim, era uma festa pagã, mas a igreja, na sua sabedoria, atribuiu um dia de festa não para substituir os feriados do mal que eles estavam comemorando antes de se tornarem cristãos. Este tornou-se um tempo de celebrar o mistério da minha encarnação, minha humildade. Todos os milagres atestam isso durante esse tempo. É um momento de admiração e graça quando muitas graças do céu são dispensadas aos fiéis. Um pequeno sinal de amor é muito melhor do que uma feia indulgência materialista. E como abordagem nesses dias, as crianças devem ser ensinadas que o maior presente que você pode dar a mim é você mesmo. Lendo histórias dos heróis da fé e como eles se deram é uma bela maneira de conduzir para casa o verdadeiro significado desta temporada. Ter uma cena numa pequena manjedoura é algo que os pequenos nunca vão se esquecer e faz esta época tão diferente de todas as outras. E assim, com uma parte aqui, o Senhor tinha tratado comigo sobre isso muito tempo, quando meus filhos eram pequenos. Com os meus 4 filhos, nós fizemos bonecos de Moisés e Jeremias e os profetas e Ruth, todos os homens e mulheres santos da Bíblia. E nós tínhamos lido um pouco da história sobre eles todas as noites, e os penduramos em uma planta artemísia velha em nossa sala de estar, que nós decoramos com luzes e brilho. E depois tivemos um cenário pequeno de manjedoura, que as crianças fizeram de argila. E nós conversamos muito sobre o Senhor e todas as coisas que aconteceram durante o seu nascimento. Foi um momento muito especial.
Ele havia mencionado anteriormente sobre a couraça da justiça, e ele me perguntou se eu queria saber do que se tratava. Ele disse: estes são os assuntos do coração e da alma que você deve proteger sob a couraça da justiça. E eu, Claire, realmente não tenho um ensino forte ou conceito disso ainda. Quer dizer, eu tenho as palavras, mas eu não tenho qualquer profundidade sobre o assunto. Hoje à noite o Senhor entrou em uma profundidade sobre isso para mim, e eu realmente apreciei isso. Ele falou: a couraça da justiça protege seus órgãos internos, seu coração, sua alma, suas fontes de energia. Como sua consciência reside no centro de seu plexo solar, logo abaixo do coração, estes são para ser guardados com muito cuidado. Como se colocaram em justiça? A obediência à minha vontade conhecida. Se você deliberadamente transgredir minha vontade conhecida, imediatamente há um buraco em sua armadura, e a condenação pode entrar através dela. Você sabe que você fez o que não era agradável para mim, e agora seu coração se move e foge de amar-me e temer-me. E os demônios aproveitam ao máximo a abertura para encontrar uma infinidade de maneiras de fazer você se sentir condenado. Mas você pode combatê-los facilmente se você tiver obedecido. Eu e você sabemos quando você está de pé na minha vontade. Que bela defesa isto é! Nada pode tocar uma alma na minha vontade através da couraça da justiça quando você está vivendo uma vida de obediência diária. Na medida em que você é obediente à minha vontade e meus desejos, seu diploma vai ser um peitoral rígido, apertado e impenetrável. Eu quero você para estar firme nesses tempos em que muito estão indo a cair, porque eles não foram preparados para combater o bom combate. Eles não sabem o valor do sofrimento. Eles não experimentaram os tempos de profundo refresco em adoração a mim, e essas duas coisas fizeram-lhes altamente vulneráveis. A maioria são treinados para acreditar que quando tudo está indo bem em suas vidas, eles estão de fato em minha vontade e minha bênção. Mas, mais frequentemente do que não, este é um tempo perigoso para eles. Satanás não os vê como uma ameaça, então ele os deixa sozinhos e desarmados. Quando um soldado em Cristo começa a levantar-se corajosamente e vive para mim, ele ou ela se torna um alvo imediato. Minhas noivas, a sua vontade de fazer o que é certo para me agradar vai chamar oposição e problemas, e por isso que é de extrema importância que você saiba como se proteger e reabastecer-se em mim. Muitos são os problemas dos justos, mas eu te livrarei de todos eles. Salmos 34, 19. Porque muitos são ensinados que a prosperidade é igual à doutrina da justiça. Eles são ainda mais vulneráveis quando estão no mundo e tudo o que ele tem para oferecer, de repente eles falham. Eles não medem o valor de suas vidas em termos de meu sangue, mas sim em termos de patrimônio líquido no mundo. É por isso que tantos se suicidaram durante a Grande Depressão. Sua autoestima foi baseada totalmente no seu valor mundano. Então, agora nós temos um sem-abrigo vindo para aqueles que vivem em casas bonitas, têm barcos, carros, coisas agradáveis e estão em dívida até as sobrancelhas. Quando todos esses símbolos do status são tomados para longe deles, eles não sabem para onde se virar. E eles não sabem quem eles são. Vai ser neste momento que você deverá ser um farol de luz, derramando a luz sobre o verdadeiro valor de suas almas, que é a minha paixão.
Você estará de pé rápido e eles vão querer saber em que você se ancora. Eles vão ouvir porque eles estão desesperados e você parece estar oferecendo-lhes uma resposta que não pode ser corrompida pelo mundo. E Claire falou: Bem, Senhor, quando eles perdem todas essas coisas e não podem mais trabalhar longas horas para manter a elas, eles terão mais tempo para você, certo? E Jesus disse: Isso é parte dessa pergunta. Simplesmente por força do hábito, o tempo vai ser quebrado e eles estarão abertos para gastarem em outras maneiras de como ganhar dinheiro e fazer compras. Este é o local onde, com sorte, eu posso entrar e oferecer-lhes a salvação e uma vida cheia de sentido, em vez de uma vida cheia de vazio. Esta é a minha misericórdia em ação, Claire. Eu quero minhas noivas com total atenção em mim, e este despojamento vai trazer muitos de volta para mim. Isto será um modo de baixar a guarda, um renascimento da família. Já está acontecendo ao redor do mundo, porque o tempo é tão curto, o meu espírito está se movendo sobre as águas da humanidade e trazendo muitos da morte para nascer de novo em mim. E você será fiel em falar a minha palavra para você, que não haverá nenhum reavivamento em massa até após o arrebatamento. Mas diante de seus próprios olhos, minúsculos grupos de pessoas estão sendo convertidas e adicionadas, se unindo diariamente. E isso é o renascimento que muitos estavam esperando antes do arrebatamento, mas não está sendo ainda reconhecido porque eles estão no meio dela. Isto está acontecendo em toda parte, em todo o mundo. Aqueles que acreditam na minha misericórdia e foram à procura de algo mais evidente e de alto perfil, estão faltando isso e ainda estão à espera. Mas o que eles estão esperando é que virá o dia em que você será arrebatado. Este dia sem precedentes na história vai abalar muitos de seus sonos teimosos e para a realidade de que eu sou real. Então o avivamento será evidente em todo o globo. Você vê, a minha misericórdia está trabalhando em maneiras não previstas pelo homem ou o inimigo. Então, o que estou dizendo é que esta será a hora de brilhar, minha noiva. Quando nenhum deles pode mais dar sentido de suas vidas, você vai ser o seu farol de salvação. Mas antes que isso aconteça, você deve ser firmemente estabelecido em mim. Fique longe da mídia secular que está completamente saturada com a agenda do inimigo. Fique longe, fique longe, fique longe. Seu pensamento deve ser controlado pelo meu espírito, e não um mundo que é totalmente em servidão a Satanás. Porque você é independente em seu pensamento. Você vai agir e reagir no espírito, e será capaz de pastorear aqueles ao seu redor. Até mesmo os mais jovens entre vocês serão capazes de levar os mais velhos, cujas mentes foram corrompidas e estão dormindo. Seu tempo na adoração, ouvindo música de adoração, elogiando-me através dos pores do sol, dos grilos e dos flocos de neve, a adoração e louvor vai elevar suas mentes ainda mais elevadas para além da morte que está por toda parte neste mundo. A adoração é simplesmente reconhecer quem eu sou e agradecer-me pelos meus cuidados e benefícios. Você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, e eu vou responder chamando-te em mim mesmo. A música é muito útil quando ela for ungida para adorar-me.
Mas você não tem que ter a música para a adoração. Você não tem que abrir a boca, muitas vezes porque vai ser inadequado. Adore em espírito e em verdade, ampliando-me em seu coração e mente, que na verdade é adorar em espírito e em verdade. Às vezes, abrir a boca faz você ser autoconsciente e tira da nossa profunda comunhão. A adoração é como você é conduzido, não como você acha que os outros dizem que você deve adorar. Você não está imprimindo qualquer um aqui. Estamos sozinhos no santuário do seu coração. Ninguém está esperando uma performance. Eu só quero sua gratidão e adoração. Então, essas são as coisas para vocês considerarem, minhas pombas. Estes são tempos de preparação e habitação em mim. Vivendo através de mim, você está morando na videira, crescendo em força e glória. E é nosso esforço conjunto que irá produzir o fruto, enquanto você ficar intimamente ligado à videira. Eu amo todos vocês, meus caros, e a graça de perseverar em todas essas coisas que eu pedi para vocês está sendo dada a vocês.